Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, uma ótima semana para você. Eu sou o auxiliar Neemias, da Assembleia de Deus, no município de Mombaça, no estado do Ceará. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade no qual Ele me tem concedido de trazer uma palavra para os vossos corações. Quero ser grato ao Senhor pelo convite feito pelo nosso querido pastor Evandro. Deus é contigo, varão. Continue firme nesse canal. Grandes coisas o Senhor irá fazer, ainda mais assim como o Senhor já tem feito. Louva a Deus por esse canal abençoado, o qual o Senhor já tem abençoado e continuará a abençoar. Sejamos a cada dia contentes e felizes pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo seu sacrifício também na cruz do Calvário, porque Ele morreu em nosso lugar para nos dar o direito da vida eterna. E o que nós estamos fazendo para o agradar? Será se verdadeiramente estamos obedecendo a sua palavra? Gostaria de ler no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, é bem interessante essa passagem onde nos vai falar do amor de Deus. Um Deus poderoso, um Deus grande, Criador de todas as coisas, um Deus que governa o mundo, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O interessante é que vai falar que Deus, Ele amou. Mas o que foi que Deus amou? Nós sabemos que servimos a um Deus de amor. E esse amor foi um amor de tal maneira, mas por quem foi esse amor e por que foi de tal maneira? Esse amor foi por nós. E por que foi de tal maneira? De tal maneira porque foi a ponto de Ele entregar o seu próprio Filho. Deus, Ele já nos amava, mas Ele deu uma grande prova do seu amor para com a humanidade, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo estava assentado ali com seu Pai, no trono, à destra dele. Mas ele renunciou ao seu trono de glória. Deus o enviou a essa terra para se cumprir a profecia. A profecia era que Jesus Cristo iria pisar a cabeça da serpente. E outras profecias mais, onde já falava do Messias, que viria sobre a nação de Israel, da linhagem real. Jesus veio para que essas promessas fossem cumpridas e principalmente para resgatar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo, ele já tinha sido mencionado pelo profeta Isaías. Até Isaías é considerado profeta messiânico. E ele por diversas vezes vai falar da vinda do Messias. Davi também vai falar da vinda do Messias. Homens vai falar sobre a vinda do Messias. O povo de Israel esperava a vinda do Messias. Mas talvez eles se equivocaram no que eles achavam. Sabe por quê? Eles pensavam que Jesus iria vir da linhagem real, mas justamente o Senhor Jesus veio da linhagem real, mas não foi da forma que eles pensavam. Eles pensavam que Jesus seria filho de rei, eles pensavam que Jesus iria viver no palácio real, eles esperavam que Jesus Cristo ele fosse o rei e governasse com justiça o seu povo, eles esperavam que Jesus fosse uma pessoa de alta patente na sociedade. Eles não esperavam que Jesus seria um filho de carpinteiro, eles não esperavam que Jesus Cristo ele nascesse em uma família humilde, eles não esperavam que Jesus Cristo ele fosse homem simples, o homem que ajudou seu pai até na carpintaria. Eles não esperavam isso. Eles esperavam um Messias totalmente diferente. E não é diferente em nossos dias. Muitas pessoas julgam pela aparência. Julgaram
o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus pela aparência. Ele dizia que era o Filho de Deus, mas as pessoas não acreditavam nele. E hoje em dia, existem pessoas que ainda negam o que Jesus faz. Existem pessoas ainda que não reconhecem o que Jesus faz. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele muito fez pela humanidade, mas as pessoas não reconheciam, porque ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que era do convívio de todos. E o povo achou estranho. Meus amados irmãos, Jesus nasceu numa manjedoura, um lugar simples. Jesus nasceu em lugar que não era nem propício para se nascer uma criança, mas foi a vontade de Deus. Ele nasceu justamente ali, mostrando já a primeira forma de humildade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio por obra do Espírito Santo ao ventre de Maria. No tempo determinado, ela teve Jesus na manjedoura. Jesus, ele cresceu, e desde o tempo que ele era ainda que um bebê, o rei Herodes procurou ali o matá-lo. Ele baixou um decreto para que fossem mortos todos os bebês, porque ele tinha descobrido pelos reis magos que foram visitar Jesus e o presentear, ele descobriu através deles que haveria de nascer um rei ali para governar. O rei Herodes ficou preocupado, porque o rei era ele, o governador era ele, ali quem dominava aquele povo era ele, e ele já ficou com medo de perder o seu reinado. Então, com pouco tempo de vida, Jesus ele já sofre a primeira perseguição. Então, os soldados procuraram matar Jesus, mataram a todos os bebês daquela época, de 2 anos para baixo. Mas Jesus ele conseguiu escapar. Seu pai e sua mãe levaram ele para o Egito, porque o Senhor falou com eles. Depois de um certo tempo, o Senhor falou novamente e eles voltaram ali para a terra, ali para aquela terra, para aquele povo, o povo de Israel, porque o rei Herodes, no qual ali queria a morte de Jesus, ele já tinha sido morto. E vemos que Jesus ele cresce aos 12 anos, ele é levado ali ao templo, onde é apresentado, ele ensina até os doutores da lei. Quando chega à sua idade de 30 anos, depois de ter ajudado ali o seu pai na carpintaria, ele vai até o Rio Jordão, onde é batizado por João Batista, o precursor do Evangelho, no qual ele testifica de Jesus. Ele fala que ele batizava com águas, mas havia de um que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, que estava falando de Jesus. Jesus ele aparece ali para ser batizado por João. E João até acha estranho isso, porque ele fala mesmo para Jesus que era ele que necessitava de ser batizado por Jesus e não Jesus batizar ele. Mas Jesus quis assim para que se cumprisse toda a palavra. Ele foi o nosso exemplo. Ele deu exemplo para que nós fizéssemos também assim. Um dia nós se batizamos, descemos as águas do batismo em remissão dos nossos pecados. A diferença é que Jesus ele não tinha pecado, mas ele deu exemplo para nós. Então, ali o Espírito Santo ele apareceu em forma de pomba, uma voz que do céu dizia: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Depois ele foi levado ao deserto, onde foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Teve fome, mas ele perseverou no seu propósito. O inimigo tentou por 3 vezes, mas ele venceu o inimigo. E depois disso, ele começa a convocação. Ele chama 12 homens para o seguir, homens simples, homens pescadores, tinha um que era cobrador de imposto, desprezado pela sociedade, homens do qual vivia no cotidiano, não pessoas de diferentes escalões da sociedade, pessoas ricas, pessoas de grande hierarquia. Faço apenas menção pela pessoa de Mateus, embora fosse uma pessoa de uma boa posição na sociedade e um homem rico, porque era cobrador de imposto, mas mesmo assim ele era rejeitado justamente pela profissão dele, que os cobradores de imposto sofriam muito preconceito naquela época, porque eles levavam mais do que era necessário. E vemos que Jesus Cristo, ele escolhe aqueles homens e começa a andar por cidades e aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino, curando as enfermidades, libertando as pessoas, operando milagres, salvando vidas, repreendendo demônios e multiplicando. Também ele acalma a tempestade. Jesus Cristo também
Ele anda por cima do mar, então ele opera grandes milagres, ressuscita os mortos também. Então, Jesus Cristo, ele se deu a conhecer aos seus discípulos que ele era o Filho de Deus. E as pessoas da sociedade, uns pensavam que ele era um profeta, outros pensavam que ele era o Cristo, e outras pessoas acreditavam que ele não era o verdadeiro Filho de Deus. Mas Jesus Cristo, ele mostrou seus sinais, ele mostrou os milagres, ele mostrou seu poder, mostrando que verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele perdoou pecados, como ali o daquele paralítico, mostrando a todos que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim as pessoas não criam nele. Hoje em dia muitas pessoas não creem no agir e no operar de Deus. Devemos estar atentos, porque o Senhor Deus, ele opera em nossas vidas. Ele ainda ressuscita mortos, ele ainda cura enfermidades, ele ainda opera milagres, ele ainda repreende demônios, ele ainda faz o mover, porque ele é bom, ele é fiel e ele é poderoso. E Jesus Cristo, depois de 3 anos e meio de ministério, ele cumpre a sua missão ministerial. Ele sofreu também perseguições, levantes, mas ele permaneceu até o fim. E chegando o tempo determinado, ele se entrega para ser morto ali na cruz do Calvário, em resgate das nossas vidas. Vemos que o povo escolheu Judas Iscariotes do que Jesus para ser libertado. E hoje em dia, existem muitas pessoas que trocam Jesus por coisas vãs. Existem pessoas que trocam Jesus por um aparelho de celular, outras que trocam Jesus por algum familiar, por algum amigo, por algum conhecido, por alguma coisa, algum romance, um emprego. Existem várias coisas no qual as pessoas trocam Jesus por essas coisas. Nós devemos ter em mente que Jesus tem que ser o primeiro lugar em nossa vida mediante a tudo que ele já fez. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo nos deu o direito de salvação, o direito da vida eterna. Será se nós estamos reconhecendo isso? Será se nós estamos reconhecendo o amor que Deus ele tem feito para conosco? O amor que ele nos tem dado também até os dias de hoje? O que nós estamos fazendo para Deus? Será se estamos valorizando o sacrifício de Jesus? Quais são as nossas obras e atitudes para agradá-lo? Então, devemos obedecer, devemos viver segundo a sua palavra, devemos praticar, fazer a sua obra, estar na sua casa, servir a ele com alegria e estar na sua presença, porque o mais ele fará por nós. Seremos abençoados 100 vezes mais nessa vida e aí da vida vindoura, a vida eterna. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Amém.